Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão. Não, relação. Na ausência de outro parlamentar, para proceder à chamada dos deputados, solicito que o deputado Daniel Marques secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Adão Xavier. Ausente. Deputado Antônio Cafu. Deputado Benício Tavares. Deputado César Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques, presente. Deputada Edmar Pirineus. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauí. Deputado José Edmar, presente. Deputado Zé Ramalho. Deputada Lúcia Carvalho. Deputado Luiz Estevão. Deputado Manuel de Andrade. Deputado Marco Lima. Deputado Marcos Arruda. Deputada Maninha. Presente. Deputado Miquel Paz. Deputado Odilon Aires. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Tadeu Filipelli. Deputado Asnida Errore. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Tadeu Filipelli, presente. Deputado Odilon Aires, presente. Tá bom, chefe? Escovão Forte. Presente. Maninha, presente. Luiz Estevão, presente. Daniel, presente. Quem? Acompanhar o quê? 2, 3, 4, 5, 6. Não, ele já foi? Não dá, não. Quero mais um pouco. Quantos tem? Só tem 7. Quantos? 7. Estão presentes 7 parlamentares. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Edmar. Senhor presidente, queria fazer uma questão de ordem, ou pela ordem. É que Vossa Excelência pudesse fazer a chamada novamente dos senhores deputados, porque encontrei com alguns deputados no corredor e gostaria que fizesse, logicamente, uma recontagem, porque tenho certeza que nós temos o quórum certo. Aqui chegou o 8º, deputado Cláudio Monteiro. Não há necessidade, portanto, de refazer a lista, já que nós temos o número regimental para discussão. Passo a presidência ao deputado José Edmar. Comunicado de líderes. Com a palavra, o deputado Renato Rainha.
palavra, o deputado João de Deus. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Com a palavra, o deputado Miquias Paz. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia, meu amigo. Infelizmente, não temos aqui a presença da bancada governista, porque é evidente que o discurso que vou fazer aqui se dirige particularmente a um dos seus componentes. No ano passado, mais precisamente na data de 9 de março de 1995, foi assinado pelo então secretário adjunto de Fazenda, na época adjunto Mário Tinoco, uma portaria que isentava do pagamento de IPTU, pelo ano de 1995, todos os assentamentos do Distrito Federal. E essa isenção era feita com a redução em 100% da base de cálculo, ou seja, a base de cálculo, ao ser reduzida em 100%, tornava-se igual a zero. O próprio Mário Tinoco assinou essa portaria. E, para surpresa geral, hoje, secretário de Fazenda efetivo do Distrito Federal, já que foi afastado do cargo o então secretário Asni Derrori, começa a emitir carnês de IPTU para assentamentos, começando inclusive aqui pelo carnê em meu poder da quadra 402 em Samambaia, justamente querendo lançar o tributo sobre o ano passado. Tributo esse para o qual ele mesmo havia assinado uma portaria concedendo a isenção. Isso que nós estamos assistindo aqui realmente é o coroamento de um processo aqui de contradição que eu nunca pensei que chegasse a esse ponto. Um cidadão assinar uma portaria concedendo aos moradores dos assentamentos a isenção de um determinado tributo e, no momento em que assume a secretaria, sem revogar a portaria, já que não poderia ser revogada, ele simplesmente começa a emitir os carnês, pretendendo cobrar dos moradores um tributo que ele mesmo havia patrocinado a isenção. Má-fé? Ignorância? O que é isso? E aí é que fica a grande pergunta. E no momento em que nós vemos a população correr ao gabinete dos deputados distritais para pedir socorro contra esse tipo de atitude do governo, nós nos sentimos realmente estimulados a desempenhar nosso papel de parlamentares. Porque é para isso que nós estamos aqui, para defender a população do Distrito Federal contra esse tipo de atitude, contra desmandos, contra abusos, contra verdadeiras loucuras que se cometem afrontando qualquer princípio legal, qualquer princípio lógico, inclusive qualquer sentido de coerência, ao pretender um cidadão revogar, um ano depois, aquilo que ele mesmo havia feito, sem utilizar para isso qualquer instrumento legal. Portanto, quero dizer que, mais uma vez, vamos recorrer ao Poder Judiciário ainda hoje para suspender essa inacreditável cobrança que o hoje secretário efetivo de Fazenda pretende fazer de IPTU de 1995 sobre imóveis para os quais ele mesmo havia concedido a total isenção. Mas, meus amigos, além disso, hoje estampada nos jornais está uma notícia que é a pior notícia que o Distrito Federal pode receber. A notícia de que a nossa taxa de desemprego já bateu a inacreditável marca de 17% da população economicamente ativa. Estamos nos aproximando dos 140 mil desempregados no Distrito Federal. Ora, diante dessa constatação, principalmente que se reveste de gravidade, porque ela reflete os números do mês de março, que é um mês em que tradicionalmente inicia-se um processo de recuperação do nível de emprego, em que nós percebemos que mais de 5 mil novos desempregados engrossaram essa tristíssima estatística, e é nesse momento, percebendo a total incapacidade do governo em propor ações concretas
para que nós possamos reverter essa tragédia que se abate sobre o Distrito Federal, com consequências gravíssimas sobre a estrutura social das famílias, com consequências sobre a educação, sobre a saúde pública, sobre a violência principalmente, é que eu conclamaria todos os parlamentares desta Casa Legislativa para que nós fizéssemos um levantamento de todos os projetos em tramitação nesta Câmara, que podem resultar ou que objetivam na criação de novos empregos, na criação de novas áreas geradoras de empregos, na criação de novos distritos comerciais e industriais, em estímulos de crédito, em estímulos fiscais, tratamento tributário, principalmente as pequenas e médias empresas, que nós façamos todos juntos, os 24 deputados distritais, um levantamento de todos os projetos que tramitam nesta Câmara Legislativa que podem significar uma reversão no quadro do desemprego do Distrito Federal, nos reunamos, assim como fizemos no caso da regularização dos condomínios, e passemos a realizar diariamente sessões extraordinárias para que, em regime de urgência, sejam todos esses projetos avaliados, analisados e votados, a fim de que a Câmara Legislativa possa mostrar à sociedade a contribuição que pode dar nesse gravíssimo problema que aflige o Distrito Federal. É a hora de não perdermos mais tempo, já que o quadro em que o Distrito Federal está mergulhado, aparentemente de forma inexorável e irreversível se não forem tomadas providências, pode significar na maior tragédia social da história da nossa cidade. Portanto, conclamo os parlamentares para que cada um faça o levantamento dos seus projetos e que as lideranças se reúnam para que nós possamos definir um calendário de sessões a fim de que a Câmara Legislativa dê a sua contribuição no equacionamento desse gravíssimo problema. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, companheiros da imprensa que se encontram aqui, eu queria nessa tribuna, independente de cor partidária, independente de posições partidárias que muitas vezes nós tenhamos e temos que tê-los, elogiar aqui a postura do governo federal, que hoje está estampado em todos os jornais desta cidade e jornais de outros estados também. O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, está adotando, ou melhor, irá adotar a Bolsa Escola em todo o país, podendo chegar a beneficiar mais de 100 mil crianças em todo o país. Projeto que foi originário deste governo local de Brasília e que agora está sendo lançado também a nível federal. São iniciativas desse tipo que nós temos que realmente copiar e temos que realmente elogiar. O governo federal, independentemente se foi o PT, se foi o governo do DF que lançou, que implementou esse programa, estará lançando em todo o país esse programa. Porque não é preciso apenas, não é apenas necessário que esse programa seja implementado aqui em Brasília. É preciso também que esse programa seja implementado em todos os estados do Brasil. E venho aqui sem qualquer constrangimento, elogiar sim o presidente Fernando Henrique por ter adotado essa medida. Iremos fazer votos para que realmente possamos alcançar mais de 100 mil alunos em todo o país. E que se dê atenção devida àquelas localidades mais carentes, aqueles estados mais carentes, principalmente do Nordeste e do Centro-Oeste, aonde se existem os meninos carvoeiros, os meninos que trabalham em canaviais, meninos que não têm futuro nenhum. Realmente precisamos resgatar esses meninos e colocá-los na escola. E a sua família ter pelo menos uma dignidade, pelo menos um recurso mínimo sequer, para se incentivar a colocar esses meninos na rua. Então, parabéns ao governo federal por essa iniciativa também. E quero aqui falar também sobre a questão do desemprego, como narrou aqui o novo deputado Luiz Estevão. Realmente precisamos, esta casa precisa se unir, todos os partidos, todos os parlamentares aqui, representantes nessa casa, se unir,
somar forças agora, essa semana, esse mês, para que realmente possamos buscar propostas concretas para combater o índice crescente de desemprego aqui em Brasília. Não podemos ficar compactuando com esse índice crescente. A cada mês, mais de 5 mil pessoas se tornam desempregadas. Hoje em Brasília, são mais de 130 mil desempregados. E precisamos, nessa casa, elaborar propostas. Pegarmos as propostas que já foram apresentadas, as propostas do governo, e realmente darmos uma agilidade nessas propostas. Se for o caso, colocarmos em sessões extraordinárias, porque são milhares de brasileiros que estão aí desempregados, pais de famílias. E esta casa tem o dever, sim, de procurarmos alavancar essas propostas. Hoje em Brasília, os altos índices de impostos, as pequenas empresas, as médias empresas e principalmente as grandes são muito altos. Empresas hoje que eram para estar aqui em Brasília não estão mais. Estão indo para Goiás, para Tocantins, para Minas Gerais. É preciso que tenhamos uma política fiscal, tenhamos algum princípio de incentivo fiscal para que outras empresas venham se instalar aqui em Brasília. E não só pequenas e microempresas, não. Precisamos ter a política também para as grandes empresas. Precisamos atrair as grandes empresas para Brasília, porque são as grandes também que empregam muita gente. É preciso que o nosso governo tenha uma política mais séria para a área do combate ao desemprego, porque até agora não presenciamos nenhuma dessa política. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado João de Deus. Senhor presidente, eu pedi essa questão de ordem a Vossa Excelência para anunciar que o nosso deputado César Lacerda está fazendo aniversário hoje. Então gostaria que nós todos cantássemos parabéns para ao nosso deputado César Lacerda, que o deputado Peniel Pacheco apelidou de Lacerdinha. A questão de ordem do senhor está registrada e, infelizmente, não podemos fazer atender o seu pedido cantando parabéns. Mas peço a todos os deputados que o cumprimentem e que possam transmitir a ele os bons préstimos pela sua passagem natalina. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, antes de entrar no meu pronunciamento efetivamente, quero desejar ao deputado César Lacerda muitos e muitos anos de vida e que ele continue representando sempre condignamente o povo do Distrito Federal, como vem fazendo até hoje e tenho certeza que continuará fazendo por toda a sua vida. Então, deputado, recebo os meus parabéns pela passagem do seu aniversário. Mas, senhor presidente e senhores deputados, é importante, nessa questão do IPTU, discutirmos um ponto específico. Nós temos uma política tributária que tem diversas alíquotas para regular o mercado. A alíquota mais pesada, a alíquota de 3%, ela é fixada, a alíquota de 3% é fixada para evitar a especulação imobiliária. Então, somente nesse sentido, essa alíquota mais pesada é implementada. Mas nós temos algumas dificuldades no Distrito Federal que são diferentes dos outros estados. Nós não temos áreas habitacionais em larga escala que sejam utilizadas para especulação imobiliária. E ao contrário disso, de não termos essas áreas grandes que são utilizadas para especulação imobiliária, aliás, essas são pequenas, são exceções e pequenas exceções, nós temos uma dificuldade singular, que é o imóvel não edificado e sem habites paga a alíquota de 3%. No entanto, nós esquecemos de uma realidade no Distrito Federal, que é a questão do assentamento. E olha, nós queremos, através de um projeto que estou apresentando a essa casa, e tenho certeza que outras matérias também tramitam aqui no mesmo sentido, que é discutir essa realidade do Distrito Federal, criar um novo conceito,
que não é apenas colocar os imóveis pela condição de ser edificado ou não edificado. Edificado com a taxação menor, não edificado, taxado como especulação imobiliária. Nós queremos criar um outro conceito, que é o conceito da habitação popular, que é estabelecer a ideia de que não importa se a casa do indivíduo, o seu lar, é de tábua, é de lona, é de zinco, ou apenas uma construção rude. Nós não queremos discutir qual é a condição que ele teve para construir a sua casa, se foi de tábua, de lona, de zinco, ou mesmo de alvenaria. Mas a condição de se dar uma taxação adequada, com justiça social, é fazer essa distinção que seja aquela, a residência, a moradia daquela família. E em sendo a moradia daquela família, não importa a condição dessa construção, ela não pode, não deve ser confundida pela falta do habites, pela falta de seguir a regra, até pela dificuldade econômica de ser taxada e de ser taxada de forma a ser uma especulação imobiliária. O senhor presidente, que conhece muito bem a realidade dessa cidade, vive no seu cotidiano, sabe que as pessoas, quando enfrentam a questão da moradia, quando conseguem o direito de estar colocadas em um determinado local com seu terreno, passam a viver uma outra dificuldade, que é começar uma construção. Eu tenho dito que nesse país as pessoas sabem quando colocam o primeiro tijolo, não sabem quando colocarão a última telha. E além disso, não sabem quando terão o seu habites. Então não pode ser essa a condição para se fazer distinção entre os terrenos. Deve ser a condição de ser a moradia do indivíduo. Porque se nem condição de colocar o primeiro tijolo ele tiver, se ele apenas colocar uma tábua, ou se usar um forro de lona, deixará aquele local de ser a residência dele? Não, senhores. Não deixará de ser ali o abrigo da sua família. E em sendo o abrigo da sua família, poderá esse imóvel ser rotulado de especulação imobiliária? Jamais. Não é esse o princípio de justiça social. E se quisermos fazer justiça social, teremos que abolir a ideia e a prática de que o imóvel construído com habites tem direito a uma alíquota menor. O imóvel que deve ter direito a uma alíquota menor é aquele que sirva de abrigo à família, que seja efetivamente utilizado para a moradia. Senhor deputado. É nesse sentido, Senhor deputado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, interromper a Vossa Excelência para tocar essa campainha aqui de plenário e pedir aos senhores deputados que tivesse o comportamento de ouvir, pelo menos de não polemizar com Vossa Excelência, mesmo sem microfone, em posicionamentos tão altos que pudesse interromper o discurso de Vossa Excelência. E que os assessores das deputadas, da deputada Lúcia Carvalho, se pudesse comportar como está prevendo o regimento e a última colocação, a última decisão da mesa diretora. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência, mas tenho convicção de que foi a ideia lançada e por ser o tema objeto das discussões e do anseio de cada um de nós parlamentares nessa casa, que tem motivado as conversas paralelas. Tenho certeza que cada um dos meus pares tem se debruçado sobre essa matéria, até porque são legítimos representantes do povo do Distrito Federal e no seu cotidiano enfrentam esses problemas de ver o cidadão chegar aqui com o carnê, o cidadão chegar aqui com o carnê que a parte superior desse carnê já vem estampada a maior injustiça, que é estar ali a alíquota de 3%. Então essa discussão deve sair do campo apenas técnico de se rotular entre imóvel construído e imóvel não construído, de imóvel com habites e imóvel sem habites.
e deve-se ter a ideia de que o que é importante é ser a unidade familiar, é ser aquele terreno, o abrigo daquela família. E não importa a nenhum de nós, até porque gostaríamos que todos tivessem condições de terem suas casas de alvenaria. Gostaríamos que toda a sociedade brasileira tivesse onde morar com dignidade. Mas essa não é a realidade desse país, e não é a realidade da capital desse país. E se não é a realidade, nós devemos pensar no que é real, e pensando no que é real, adaptarmos as leis às condições sociais. Para isso elas existem, para isso existe o parlamento, e espero que essa casa possa enfrentar essa discussão fora das paixões partidárias, fora das questões ideológicas, e que no espírito de justiça social, pense que um imóvel que tem uma casa com lona, que tem uma casa de madeira, é uma habitação, deve ser respeitada, é o abrigo daquela família, e não pode, e não deve ser taxada com uma alíquota de especulação imobiliária, até porque ninguém vai especular em assentamento, ninguém vai especular em área de população carente. E nessa cidade, só quem especula é rico. Então, não vamos manter a regra para todos. Tratar os desiguais com igualdade é flagrante desigualdade. Senhor presidente, tenho certeza que Vossa Excelência, que no dia a dia percorre os maiores cantos do Distrito Federal, que tem a convivência contínua e diária com o povo mais carente, sabe mensurar exatamente como os meus pares, os demais pares, aquilo a que me refiro. E espero contar com a colaboração dos senhores deputados e me somar nessa discussão e nessa luta com todos para que possamos oferecer à população do Distrito Federal justiça social. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, com referência às comunicações hoje de líderes, já a segunda ou terceira que adota e aborda o problema de IPTU como um dos principais desse momento vivido por todo o Distrito Federal, eu gostaria de comunicar a todos os parlamentares desta casa que amanhã, às 14h30, então, portanto, um dia antes do vencimento da primeira parcela do IPTU de assentamentos, deverá estar presente nessa casa, já confirmado formalmente por ele, o secretário da Fazenda, Dr. Mário Tinoco da Silva, que trará exatamente discussão sobre esse assunto. Eu entendo que as abordagens feitas até agora pelos deputados que ocuparam essa tribuna procedem completamente e denunciam uma penalização absurda dessas comunidades dos assentamentos. Então, eu entendo, e todos os deputados que pertencem à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças já foram convocados formalmente, e estendo o convite a todos os demais deputados em função do tema que deverá ser abordado. Amanhã, 14h30, aqui na Câmara. Com a palavra, eu acho que em função da própria... Desculpe, senhor presidente, só esclarecendo, que em função da própria magnitude do problema, deverá a sessão ocorrer no plenário, se possível. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, eu fiquei muito satisfeita hoje, igualmente o líder do PT, Marco Lima, ao ver estampado nos jornais que o presidente da República adota o programa Bolsa Escola. Isso só dignifica e honra este programa que teve no Partido dos Trabalhadores a discussão inicial por ideia do professor Cristóvão, então, professor da Universidade de Brasília, que propunha que, para que nós pudéssemos começar a fazer divisão daquilo que nós temos arrecadado no Estado com as pessoas excluídas, era necessário termos um programa sério. E que ele defendia que cada família em que
a renda fosse inferior a R$ 50 per capita, fosse oferecido um salário para que as crianças de 7 a 14 anos pudessem frequentar a escola com maior possibilidade, inclusive, de rendimento, aproveitamento, e que pudessem ter acesso, no mínimo, leite, arroz, feijão, o básico para que essa criança pudesse ter condições de aprender. Assim que nós começamos a escrever o programa de governo, todos da Frente Brasília Popular concordamos em assumir como um programa de governo. E agora a gente assiste 1 ano e meio, depois de estarmos no governo do Distrito Federal, esta ideia ser expandida para o Brasil. E espero que não fique apenas para as crianças do Mato Grosso, como é a proposta inicial. E espero que não fique apenas nos R$ 50. Espero que não só seja estendido a todas as famílias do Brasil, como nós possamos, num breve e curto espaço de tempo, ver no país o programa da renda mínima, que talvez esse seja, de fato, o maior programa social apresentado pelo meu partido. Nesse sentido, eu peço o registro, nas notas taquigráficas desta sessão, da página 16 do Correio Brasiliense, o artigo do senhor Rui Fabiano, exemplo a ser seguido. E quero aproveitar aqui para dizer que fiz críticas na Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto do deputado Luiz Estevão, que cria o programa Bolsa Familiar para a Educação e dá outras providências, que apenas repete o nosso programa e faz uma distorção quando muda a base de cálculo para 3 salários e não R$ 50 por membro da família, causando, portanto, uma distorção no meu ponto de vista. Em que pese a boa vontade do deputado em também participar deste programa, que faz sucesso não só no Distrito Federal, como no Brasil, eu gostaria aqui, de, em nome do governo, agradecer e dizer que nós dispensamos, neste momento, a tentativa de contribuição que faz, no meu entender, simplesmente tentar desfrutar daquilo que hoje é uma marca registrada desse governo e dizer que não contribui e que acho que a sua mudança faz com que a base seja ampliada de uma forma a não levar em consideração o que é arrecadado no Distrito Federal. Portanto, gostaria que o deputado, de forma consciente, retirasse de tramitação esse projeto que realmente soa muito mal no meio da população. É quase como uma imitação, é quase como realmente uma cópia de algo que realmente é propriedade de um programa de governo, de uma frente que ganhou as eleições, não de um deputado de oposição que vive criticando o governo. E queria dizer também que hoje eu espero que nós possamos, todos os deputados e o governo que estão hoje trazendo no item 3 a discussão sobre carta de habite-se, que nós possamos fazer uma reunião. E aí eu convido o deputado Benício Tavares, Odilon Aires, Daniel Marques, deputado Luiz Estevão e outros que, juntamente com o governo, apresentaram projetos nessa linha, que nós possamos realizar essa reunião. O presidente da Casa não tem convocado reunião de líderes. Eu pediria para o deputado José Edmar, juntamente com os líderes dessa Casa, marcar. O deputado Magela não se encontra nesse momento, portanto, solicito ao deputado José Edmar. E o deputado Wasni Derrori pede também que o item 4, que é o do pró-social, onde nós temos divergências com o projeto apresentado, existem contribuições de vários deputados da Casa, como o deputado Wasni Derrori, deputado Peniel Pacheco, deputado Adão Xavier. Eu pediria, então, que os líderes pudessem se articular para o debate desses 2 projetos. Nós estamos dispostos a fazer isso hoje ou amanhã e que a gente não votasse os 2 projetos, porque eles têm dificuldade, têm emendas, têm posturas diferenciadas entre nós aqui, tanto o Executivo, representado através do seu projeto aqui nesta Casa, como os deputados que também, no mesmo período, apresentaram projetos semelhantes. Portanto, nos 2 itens, item 3 e item 4, eu faço o apelo e a intermediação do deputado José Edmar, nesse momento, presidente da Casa e da sessão, no sentido de convocar uma reunião de líderes que possam responder à junção destes projetos no substitutivo que possa trazer o engrandecimento desta Casa. Respondendo à questão de ordem, de certo modo, a questão de ordem formulada pela deputada Lúcia Carvalho, devo informá-lo a Vossa Excelência que vou me recusar a fazer o pedido de Vossa Excelência, tendo em vista que o presidente da Casa, ao reassumir os trabalhos na Casa,
obstacularizou algumas atitudes tomadas por nós, mesmo discretamente, mesmo tendo tomado algumas atitudes na interinidade da presidência dessa casa, ou seja, por força maior, ele tentou obstacularizou agora, nesse momento, algumas ações tomadas na interinidade do cargo. Nesse caso, atitudes que cabem exatamente ao presidente da casa, deixarei para que ele possa assim o fazer. Não quero ter novamente o constrangimento de ver algumas ações que são inerentes à presidência e que não podem ser postergadas, serem obstacularizadas por caprichos ou por vontade pessoais do senhor presidente. Por esse motivo, recuso a tomar a deliberar favoravelmente o pedido da deputada Lúcia Carvalho. Peço ao senhor deputado, dou a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, às vezes, as pessoas que criticam merecem elogios. Às vezes, as pessoas que elogiam merecem críticas. E às vezes, as pessoas que criticam merecem críticas. E às vezes, as pessoas que elogiam merecem elogios. Eu quero, nesta oportunidade, reportar-me a esse último ponto que eu mencionei. Elogiar aqueles que elogiam. Em especial a deputada Lúcia Carvalho e o deputado Marco Lima. Agora, senhor presidente, se eu estiver atrapalhando a conversa dos deputados lá, eu espero para que não haja interrupção na roda de debates aqui na casa. Senhor presidente, senhor deputado, eu gostaria de, como presidente, mais uma vez solicitar aos senhores deputados e aos senhores assessores, tendo em vista ter tido uma deliberação da mesa que contrariou por demais os assessores, novamente lembrar aos senhores assessores de que talvez a medida tomada pela mesa não tenha sido suficiente para que possa ter e os senhores se comportarem como devidamente como assessores. E que a gente possa dar uma certa tranquilidade, principalmente quando há um orador na tribuna. Obrigado, senhor presidente. A palavra presidente. ao senhor orador. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer elogio àqueles que elogiam, especialmente a deputada Lúcia Carvalho e o deputado Marco Lima. Porque hoje estão elogiando o presidente Fernando Henrique Cardoso pelo fato de terem adotado, ou de ter o presidente adotado o programa Bolsa Escola, que foi inicialmente implantado aqui no Distrito Federal pelo governador Cristóvão. Aliás, uma medida que tem certamente os seus méritos. Agora, o que eu gostaria de colocar, senhor presidente, é que o elogio dado ao presidente me parece não apenas meritório, como justo, mas, acima de tudo, um elogio que poderia ser dado também em outras áreas. Porque é bem verdade que todo governo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Tem as coisas que são bem compreendidas e aceitas e tem aquelas que são questionadas. Então, quando um deputado se propõe a fazer um elogio, eu acredito que esse elogio deve ser motivado por sinceridade e não por um casuísmo, por uma coisa simplesmente envolvendo determinados princípios que são convergentes. Eu gostaria de dizer que o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, embora tenha também suas falhas, evidentemente, todo o governo tem as suas imperfeições, mas é um governo que merece elogios em outras áreas. E eu acho que os deputados que fizeram elogio hoje, não ao presidente, eles estão fazendo um elogio ao governador, mas por tabela estão querendo enaltecer o governador elogiando o presidente. Mas que esses deputados pudessem fazer uma reflexão também para outras questões que estão sendo adotadas pelo governo federal, para a postura que tem sido adotada em questões importantes na economia do nosso país,
e que eles pudessem não fazer críticas, às vezes, destrutivas, politiqueiras, críticas acerbas, sem nenhum fundamento. Porque senão vai parecer que tanto o elogio quanto as críticas são levianas. Então eu gostaria, enquanto se elogia uma atitude de um presidente que copia uma ideia boa, que se avalie também outras ideias que não são de autoria do governo do Distrito Federal, que talvez sejam até implementadas em outros estados com grandes resultados e que também merecem ser destacados da tribuna desta casa. Então, para não ficar apenas tentando enaltecer o governador, fazendo um elogio ao fato do presidente ter adotado determinadas posturas que estão hoje patentes no governo do Distrito Federal, que também se pudesse fazer uma reflexão mais ampla. Por exemplo, quando se vê os movimentos sindicais se reunirem para promover as greves, então a tendência natural é jogar a culpa para o presidente da República. Não, é porque não vem dinheiro da União, não, é porque não tem o repasse, não, é porque isso, não, é porque aquilo. Ou seja, eu acho que essa crítica, muitas vezes fundamentada em posturas políticas ideológicas, deveriam ser evitadas para que não se crie aquelas circunstâncias de aproveitamento, de oportunismo. Então, eu elogio aqueles que elogiaram. E se for necessário criticar os que criticam, assim farei, porque eu entendo que o elogio, para ser realmente sincero, ele precisa estar respaldado na convicção daquilo que se pretende elogiar. Então, fica aqui o meu registro e eu felicito aos deputados que, mesmo não sendo do partido do presidente da República, tiveram hoje a postura digna de fazerem citação a esse programa adotado agora a nível federal, provavelmente a curto prazo, pelo presidente da República. Eram essas minhas palavras e eu só queria finalizar, senhor presidente, registrando aqui nesta casa hoje, infelizmente, nem todos os deputados puderam, certamente por causa dos múltiplos compromissos, estar presentes na sessão ontem, realizada na sede da Associação Médica, aqui na Avenida W5 Norte, Sul, aliás, quando foi entregue o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor André Esteves. Foi uma cerimônia profundamente representativa, com inclusive representantes do governo federal. O ministro de Estado da Ciência e Tecnologia esteve presente naquela sessão, senador esteve presente, deputados federais, deputados distritais, inclusive o deputado Daniel Marques, deputado Filipelli, deputada Maninha, deputado Luiz Estevão, deputado Jorge Cauí, e eu estive também ali representando a comissão que foi nomeada para aquele ato. Foi uma cerimônia, sem dúvida nenhuma, bastante bonita, muito bem representada, e acredito que esta casa, ontem, ao conceder o título de cidadão honorário ao doutor André Esteves, cometeu um ato de justiça e procurou perpetuar na história do Distrito Federal o nome de um homem que não foi o pioneiro da construção no sentido das edificações de Brasília, mas foi um pioneiro do bisturi, que conseguiu trazer técnicas as mais avançadas no mundo nas cirurgias cardiovasculares. Inclusive, hoje, o Brasil é um dos poucos países, ao lado da França, países de primeiro mundo, que estão fazendo a operação de ponte de safena sem abertura do tórax. E essa cirurgia foi realizada com sucesso recentemente, aqui no Distrito Federal, pela primeira vez no Brasil, por médico ligado à equipe do Dr. André, inclusive pelo seu próprio filho, Dr. Leonardo. Então a gente percebe que este cirurgião cardiovascular é um nome realmente respeitável e que merece, da Câmara Legislativa, mereceu e continua merecendo esse destaque como cidadão honorário de Brasília. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao senhor deputado Edmar Pirineus para assumir a presidência dos trabalhos. Convido o deputado Edmar Pirineus a assumir a presidência dos trabalhos.
Foi negócio de verba, dizendo que o governo federal não... Não, mas não está repassando para a gente dar aumento. Claro, olha lá, o Edson é professor, que nós vamos nos aposentar como professores, hein? Com a palavra, deputado José Gilmar, líder do PSDB, em exercício. É no lugar do líder, Marcos Arruda. Senhoras e senhores deputados, esse meu pronunciamento estava feito para ser lido ontem e, logicamente, não tive a oportunidade de fazê-lo, em função da ordem cronológica dos estados aí na mesa. Mas, logicamente, ainda vem a bom ponto e eu gostaria de me somar aos pronunciamentos feitos aqui, principalmente pela deputada Lúcia Carvalho, deputado Peniel Pacheco e deputado Marco Lima. Mas antes, porém, quando vou falar de boas notícias, não posso me furtar também de falar das más notícias, pelo menos de uma que me afeta muito. Eu só gostaria de colocar que estou recebendo uma alavancha de reportagens, principalmente no Jornal de Brasília, que, de certo modo, tem algum cheiro de pólvora, de tempestade, de terrorismo publicitário colocando aí. Mas hoje eu acho que chegou um ponto crítico que a gente pode colocar. Quando parece que o governo convida um militante do PSDB e exclui um deputado do PSDB das negociações. Eu acho que tudo tem que ter ética, tem que ter profissionalismo. E chega o ponto que algumas críticas são ridículas. Eu quero chamar a atenção da imprensa para que uma colocação dessa é por demais, é até ridícula ser publicada e querer que ela mereça crédito. Mas vamos, portanto, levo na brincadeira tal publicação do Jornal de Brasília no dia de hoje. Deixando claro que publicações como essa, que de certo modo tem um alvo, tem uma direção, é patrocinada por alguns, talvez até compatriotas não, partidários, que tenham outros interesses, mas que de certo modo conduzem a gente a uma posição totalmente diferente daquelas propostas. Ninguém aqui mais é criança para entender certas jogatinas que o jornal às vezes se presta a fazer em decorrência de alguns interesses inescrupulosos que tem pela cidade. E que, de certo modo, esse recado está dado a quem de direito. Fatos como esse fazem com que, realmente, em vez de nos afastarem de Cristóvão Buarque, fazem muito mais aproximar do governo que ajudamos a eleger. Mas eu gostaria de fazer aqui, portanto, senhor presidente, o meu pronunciamento. Nem só de má notícia vive o país, nem o Distrito Federal. Há muita coisa útil e produtiva acontecendo e que nós não temos dado a devida atenção e prioridade. Creio que é preciso criar nessa casa o hábito de, pelo menos uma vez na semana, divulgar algumas boas notícias. É o que pretendo fazer hoje, ao invés de ontem. Vejam os senhores e as senhoras deputados, por exemplo, que o governo federal anunciou um conjunto de medidas para uma rápida geração de emprego no país. No Distrito Federal, por exemplo, serão retomados os financiamentos e os recursos orçamentários para o metrô. Será um grande passo para que aqueles que perderam seus empregos na construção civil possam voltar a trabalhar. Também a pequena e microempresa terão um alento creditício e de apoio empresarial muito expressivo nesse programa do governo federal. É preciso que isso fique registrado, pois entendo que estamos passando de um ciclo de recessão para um período de desenvolvimento. A outra boa notícia está estampada nos jornais hoje, que eu iria ontem divulgar como um entendimento que estava sendo promovido pelo senador José Roberto Arruda, fazendo um programa que estendia aos municípios a Bolsa Estudo no valor de 50 mil, que de certo modo já é adotada pelo presidente, a ideia já é adotada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e de certo modo, parabenizo tanto o governo federal como o governo de Cristóvão Buarque, que teve essa ideia. Com isso, ao lado de proporcionar uma renda complementar à família carente que mantém seus filhos nas escolas, espera-se conter a migração,
que, de certo modo, nos preocupava até então um projeto único no Distrito Federal. Pretende-se, portanto, atacar a miséria e a carência de ensino na origem. A terceira boa notícia, que leio nos jornais de sábado, que o governo pretende retomar os estudos para implantar o trem do entorno. Ou seja, examinar a alternativa de usar uma linha ferroviária entre Brasília e Lusiânia para transporte passageiro, que atualmente está ociosa e que necessário, que de poucos recursos dependerão para que ela possa fazer um escoamento de grande parte da população e, de certo modo, diminuir aquele fluxo de pessoas, de trânsito, de veículos que estão ali na BR-060, nas proximidades do Núcleo Bandeirante, fazendo engarrafamento todos os dias, principalmente nas primeiras horas da manhã, no final da tarde, que chegam a filas quilométricas. E, portanto, tal medida pode realmente vir a contribuir com o transporte, com o fluxo de veículos naquele local. Gostaria de esclarecer que essa ideia teve apoio nessa Câmara em 92, quando aprovamos o projeto de lei de minha autoria, que foi transformado na Lei 273, de 28 de maio de 92. Portanto, senhores deputados, retomo o apelo que fiz no início desse pronunciamento. Seria interessante e altamente produtivo que as notícias boas também ocupassem lugar nessa tribuna e, consequentemente, na imprensa local. Não só as más, mas as imprensas novas, as notícias boas pudessem chegar à nossa população. Infelizmente, o país que precisa de mortos para resolver seus problemas, que depende de mais notícias para despertar os interesses, que precisa de tropeços para caminhar. Esse não é o melhor caminho que a imprensa, e nem é o melhor exemplo que a imprensa possa dar. Realmente que nós possamos buscar a ética, os princípios morais e aplicá-los, não só no poder legislativo, mas também nos meios de comunicação. Muito obrigado, senhor deputado. Convido o deputado José Edmar para reassumir. Passamos... Mas não. A Lúcia já falou? Falou. Passamos para o comunicado parlamentares. Convido o deputado Marco Lima para usar a palavra. Deputado, 5 minutos. A presidência vai colaborar o tempo. Não, presidente, não irei gastar tudo isso. Mas, senhoras e senhores deputados, eu queria aqui, em primeiro lugar, dizer sobre um fato lamentável que está acontecendo com os excepcionais da Ceilândia. Não tem jeito. Você nem escreveu. Que saiu hoje no jornal dessa cidade, aonde diz sobre o subtítulo da matéria que abrigos e creches estão prestes a fechar as portas porque os convênios com o GDF terminaram e não foram renovados. Nobres parlamentares, eu estou apresentando uma moção aqui hoje nesta casa e gostaria que o nobre presidente colocasse essa moção na pauta de hoje, na qual solicita e reivindica do governo a renovação do convênio entre o abrigo de excepcionais da Ceilândia e a Fundação de Serviço Social. Esse abrigo da Ceilândia, que teve o convênio cortado pela Fundação de Serviço Social, eu já o conheço, até porque quem está à frente desse abrigo é um sargento da Polícia Militar, o sargento Dilson, que num trabalho bastante nobre que ele teve com a sua mãe nesse abrigo, aonde mais de 50 excepcionais estão lá hoje numa situação de calamidade. E é um trabalho social, eu trabalhei junto com o sargento disso, conheço a sua seriedade, o seu trabalho social com essas pessoas, e o governo tem sim que renovar esse convênio da fundação e desse abrigo lá na Ceilândia. Mas não só desse abrigo. É importante que o governo reveja os convênios que foram fechados com os demais abrigos, com as demais creches. Então, portanto, que eu solicito desse presidente que seja colocado na pauta de hoje a moção que apresentei há minutos atrás. E queria, senhor presidente, comentar sobre outro assunto também, que eu venho já há algumas semanas, inclusive meses, conversando com o governo, conversando com o comando da corporação, da Polícia Militar, sobre a situação da escala de serviço dos policiais militares.
E eu venho conversando de uma maneira bem amigável, de uma maneira bastante confortável, por ser um parlamentar do governo, por ser um parlamentar líder do Partido dos Trabalhadores nesta casa. E venho conversando há vários dias, há várias semanas, sobre essa problemática das escalas de serviço dos policiais militares. Mas estou chegando a uma conclusão, nobre presidente e nobres deputados, que a conversa apenas não está dando resultado. Não está surtindo efeito essa conversa. E eu queria aqui, inclusive, pedir o apoio à minha amiga deputada Lúcia Carvalho, que é líder do governo, nesse caminhamento. Que há várias semanas tem tentado negociar essa questão das escalas de serviço dos policiais militares. Haja visto eu ter apresentado um projeto nesta casa, esse projeto foi aprovado, o senhor governador vetou o projeto, esta casa derrubou o veto e se entraram com a DIN ao projeto. Agora, durante todos esses dias, eu venho de uma maneira de um comportamento bastante ético, discutindo com o governo e com a Polícia Militar a questão da escala de serviço. Mas até hoje não tenho tido resultado prático dessa conversa. Estou mandando hoje um ofício ao comandante-geral da Polícia Militar, solicitando a aplicação dessas escalas. E quero dar um aviso aqui à minha bancada, ao governo, a todos os parlamentares desta casa. Não irei apenas mais ficar a nível da conversa, a nível da conversação. Queremos sim resolver o problema dessa categoria sofrida, que está nas ruas, de uma maneira bastante de diálogo, entre o parlamentar que representa a categoria e o governo. Entre o parlamentar que é líder do Partido dos Trabalhadores nessa casa e o governo. Agora, o diálogo tem limite. As ações também têm limite, senhor presidente. Não irei mais compactuar com atrasos, com manobras, no sentido de retardar qualquer discussão, qualquer aplicação dessa escala de serviço. Estamos dando aviso enquanto parlamentar. Não iremos mais compactuar com esse tipo de comportamento, se é que está havendo. Iremos dar um prazo ao comando da corporação e ao governo para a aplicabilidade desta lei. E se esse prazo não for cumprido, não se reativar as negociações, nós iremos decidir qual é a melhor maneira de se pressionar o governo ou de se fazer aplicar essas escalas. E, para tanto, no momento oportuno, vou solicitar o apoio de todos os parlamentares dessa casa, porque é uma categoria que está aí sendo deixada de lado, que não está sendo respeitada no que diz respeito a essa questão da escala de trabalho e da sua folga. Muito obrigado, senhor presidente. Convido a deputada Maninha para usar a palavra. Abre mão. Convido o deputado Benício Tavares. Convido o deputado Benício Tavares. Abre mão. Eu não vou dizer nada aqui porque vai registrar. Convido o deputado Cláudio Monteiro. Cláudio Monteiro, ausente. Convido o deputado Peniel Pacheco. Por gentileza, deputado, o senhor vai usar a tribuna? Senhor presidente, eu abro mão de usar a tribuna hoje. Muito bem, deputado. Já o fiz no momento inicial da sessão. Muito bem, deputado. Deputado Marcos Arruda. Deputado José Edmar. Eu abro mão também. Daniel. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado César Lacerda. Não falou nada. Eu vou agradecer. Deputado, 5 minutos. 5 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, galeria aqui presente, hoje realmente é um dia que me emocionou bastante e depois eu comecei a prestar atenção na fisionomia dos deputados aqui presentes e ver que mesmo nós encontrando em áreas adversas, eu peço aos parlamentares, em certas circunstâncias, eu fiquei pensando comigo mesmo, como seria bom se pudesse, no outro mandato,
ver que diversos deputados pudessem ser reeleitos, que o novo governador de Brasília pudesse também sair dessa casa. Seria muito importante que o governador de Brasília pudesse também sair dessa casa, que outros deputados aqui pudessem ser deputados federais, senadores, que é o crescimento do sentimento político de cada um. O importante, deputada Lúcia Carvalho, a senhora levar a mensagem desse deputado que não quis falar também na liderança partidária, porque queria falar como parlamentar. Agradecer a todos pelo meu aniversário, pelos abraços, pelo carinho, e dizer que a deputada Lúcia Carvalho levar ao governador do Distrito Federal o nosso reconhecimento e talvez o meu pedido de desculpa, quando em Palanque eu dizia em Palanque que Cristóvão Buarque estava implantando a demagogia com as bolsas de escola. E hoje vejo, senhores deputados, que o próprio presidente da República copia do governador de Brasília o projeto de bolsa de estudo. Estou entrando hoje com uma moção ao governador de Brasília nesse sentido, porque nós temos que ser oposição. Tenho certeza absoluta, deputada Lúcia Carvalho, deputada Maninha, deputado Cafu, que eu estarei em outro palanque que não o de vocês nas próximas eleições. Tenho quase certeza disso, senhor presidente, mas não posso, por dever de honestidade, por dever de amar a cidade, de ser oposição à cidade. Os gestos bonitos, os gestos que engrandecem um governo, nós também temos que elogiar, mesmo sendo oposição. Nós estaremos em palanques diversos, mas não só por isso temos nós que condenar o que realmente deu certo. Governador Cristóvão, que seu exemplo hoje, que a gente pode dizer, de estadista, de homem que entende realmente da educação, possa passar para os setores de construção, para os setores de fomento, de aumento do trabalho, conseguir novas vagas, conseguir que Brasília possa crescer, porque, deputada Lúcia Carvalho, inimigos de Brasília nós temos muito na Câmara Federal e alguns no Senado. E é exemplo assim que dignifica uma cidade de saber que um governador deu certo num programa. E esse programa da Bolsa de Estudo é realmente um programa vitorioso. Por isso é que subo essa tribuna, não para dignificar um partido, para ser o líder de um partido, mas como parlamentar independente, parabenizar ao governo do Distrito Federal, por intermédio do assessor parlamentar nessa casa, senhor Valdomiro, e por intermédio da deputada Lúcia Carvalho, que aqui é a líder do governo nessa casa. Parabéns e obrigado. Convido o deputado João de Deus, ausente. Convido o deputado Renato Rainha, ausente. Convido o deputado Miqueias Paz, ausente. Convido o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos há dias verificando há meses o caos do transporte coletivo no Distrito Federal. A situação geográfica de Brasília em relação ao eixo de ligação rodoviária com as cidades satélites cria uma dependência aguda de um sistema de transporte de massa. Essa necessidade salta aos olhos quando se verifica que o atual e único sistema suscetível a constantes paralisações não vem merecendo do Poder Executivo uma atenção devida. São milhares de usuários tratados de forma desumana e humilhante. Hoje, senhores deputados, depois do aumento
Nós presenciamos hoje, de Samambaia para cá, no ônibus, a mesma situação desumana. Saí de lá de Samambaia, no ônibus, 6h30, gastamos mais de 1h30 para chegar aqui na Câmara Legislativa. Continua mesmo com aumento indevido, porque o aumento do salário mínimo foi só 12%. Nós temos que tomar providência, entrar na justiça contra esse aumento abusivo que houve das passagens. E atribuem aos poucos ônibus disponíveis no horário de pico a situação atípica de Brasília. Aliás, essa também é a justificativa para a alta tarifa que é imposta à nossa sociedade. Entretanto, o alto valor não corresponde à qualidade do transporte oferecido. São milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, submetidas, deputado, a constrangimentos vexaminosos e humilhantes diariamente. Enquanto isso, o senhor secretário de Transporte diz aqui no Correio Brasiliense, recentemente, dizendo que os deputados votaram aqui sem saber o que estava votando, deputadas. O secretário de Transporte, aqui no Correio Brasiliense, faz essa afirmação, que os deputados, quando votaram o meu projeto, em parceria com o deputado Luiz Estevão, da superlotação dos ônibus, que todos os deputados votaram porque não sabiam que estava votando. São palavras do governo do Distrito Federal na pessoa do seu secretário. Até a presente data, o seu secretário não se dignou a apresentar um programa de otimização para o sistema de transporte público do Distrito Federal. Ao contrário, ele busca tirar proveito pessoal, se antecipando aos movimentos dos trabalhadores para, através da mídia, fixar percentuais possíveis de reajuste nas tarifas, penalizando toda a sociedade. A situação caótica que se encontra o transporte público coletivo do Distrito Federal merece uma maior reflexão por parte desta casa. É preciso rever com urgência o estado agonizante da TCB. Precisamos reativar e revitalizar a empresa TCB, dando-lhe o real caráter social para a TCB. É necessário colocar a TCB operando em todas as cidades satélites nos horários de pico, possibilitando também o ingresso de outras empresas, onde as linhas são operadas exclusivamente pela TCB, como é o caso de Planaltina, São Sebastião, Paranoá. Precisamos estou concluindo, senhor presidente, um basta nessa situação, invertendo esse quadro de aflição que incomoda todo o povo do Distrito Federal, gerando uma sensação de cumplicidade entre o Estado e o privado, com a anuência dos representantes de nossa comunidade. Dentro desse enfoque, senhor presidente, sugerimos aos senhoras e senhores deputados, inicialmente o requerimento de convocação, estamos encaminhando agora, do secretário de Transporte do Distrito Federal, para demonstrar a esta casa quais são as reais providências que estão sendo adotadas para minimizar o custo do desconforto, da insegurança do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, bem como no prazo provável para o usuário possa deixar de ser submetido a essas torturas diárias. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, eu gostaria aqui de abordar dois assuntos hoje. E tenho certeza que dois assuntos de grande importância. O primeiro assunto, praticamente há uma continuidade, as denúncias feitas aqui nessa tribuna pelo deputado Daniel Marques, que me antecedeu. Quero parabenizar as colocações feitas pelo deputado Daniel Marques. E quero acrescentar ainda que o nosso gabinete
inclusive com a ajuda da própria assessoria desta casa, e levantando informações junto ao próprio governo e às empresas, desenvolveu um estudo profundo do sistema de transportes coletivos de Brasília e, principalmente, das tarifas. E, no entanto, temos conclusões completamente diferenciadas daquelas do governo. Ficamos surpresos ao ouvir uma declaração do deputado licenciado Pedro Celso, dizendo que algumas pessoas ligadas politicamente à nossa linha estariam simplesmente a serviço do desemprego na TCB. Eu queria esclarecer que isso daí representa duas coisas com relação ao deputado Pedro Celso. Primeiro, está agoniado, angustiado pelas posições assumidas, pela traição ao sindicalismo que tanto tempo ele utilizou, se serviu. Segundo aspecto, é uma grave denúncia que não tem o menor fundamento. Eu vou provar aqui. Eu gostaria que o secretário Pedro Celso provasse o seguinte: para onde vão os 22% incluídos na passagem? Vai para o bolso do empresário. Por quê? Porque o aumento de 18,5% dos funcionários de todas as empresas de transporte, se calculado sobre o item pessoal, que representa 53,38%, é responsável exatamente por um aumento de 9,87% das tarifas. Pergunto ao governo: aonde está o resto dos 12 ou 13% que o empresário está recebendo? Está traduzindo um relacionamento promíscuo entre o governo e esses empresários. O diesel não sofreu aumento. A frota, que é responsável na tarifa por 14,4%, que deveria ser renovada em 7 a 8 anos, não está sendo renovada. Eu queria que o secretário Pedro Celso, que é o secretário do Trabalho, que traiu a base sindicalista após a sua eleição, viesse aqui explicar aonde estão os 12 ou 13% restantes do aumento da tarifa. Por quê? Os 18,5% que chegam ao bolso do rodoviário, sofrido, merecido, ele representa apenas 9,87% da tarifa. Eu quero saber, diesel não teve aumento, a frota não é renovada, aonde está o resto do dinheiro? Essa mesma convocação eu faço ao secretário de Transporte Nazareno. Estou entrando, ainda agora, já protocolei nessa sessão, um requerimento solicitando os dados da planilha do governo, que fizeram concluir pelo aumento de 22% das tarifas. Segundo assunto que eu queria comentar, que é profundamente grave e que atinge mais de 80 mil famílias do Distrito Federal. E também será objeto de uma denúncia de crime de responsabilidade contra o governador do Distrito Federal. A lei orgânica, no artigo 101, diz claramente: são crimes de responsabilidade os atos do governador do Distrito Federal que atentem contra a Constituição Federal. Esta lei orgânica, especialmente contra, inciso 7º, o cumprimento das leis. Pois bem, temos duas leis aprovadas nessa casa e sancionadas pelo governo, as de números 770 e 808, que falam sobre a doação dos lotes de assentamento, que falam da não cobrança dos lotes do assentamento. E, no entanto, estamos vendo um grande movimento mentiroso e criminoso da parte do governo, convocando os moradores de assentamento para que venham pagar, que se dirijam à IDAB